Poxa, nem nos meus sonhos mais loucos eu iria imaginar que um dia eu poderia entrar em um banco com máscara e sair de lá com dinheiro sem nenhum problema. E isso tudo por conta de um vírus. Mas o que é um vírus? Do que eles são feitos, como se reproduzem? E eles sequer são considerados seres vivos? Se você também está curioso, é isso que nós vamos explicar no vídeo de hoje. Vírus. Como defini-lo se até os cientistas têm dificuldade? Digo, porque em dado momento da história, ele já foi considerado como ser vivo. Mas hoje em dia, a maioria dos cientistas não consideram assim. Pois é, ele não está em nenhum domínio, como podemos ver aqui, que é uma forma como classificamos tudo que tem vida aqui na Terra. Mas por que é que ele não é considerado um ser vivo? Porque a definição de vida que temos precisa satisfazer alguns requisitos, tais como possuir uma célula, se reproduzir sozinho ou pelo menos entre a espécie, irritabilidade, e não é aquela capacidade que o seu amigo tem de sair irritando todo mundo, não. Irritabilidade é a capacidade que um ser tem de responder ao meio em que ele está. Evolução também é outra característica importante, e outras pequenas coisas. Acontece que o vírus tem algumas dessas características, mas não tem outras, o que complica tudo. Por exemplo, ele não é capaz de se reproduzir sozinho. Por isso ele precisa de uma célula hospedeira para fazer esse trabalho para ele. Bom, o que podemos dizer com certeza é que ele é um agente infeccioso. Um parasita intracelular obrigatório. O que isso quer dizer? Que obrigatoriamente ele parasita dentro de uma célula para se reproduzir. A origem do vírus ainda não é certa, mas provavelmente remonta ao início da vida aqui na Terra, mesmo antes da divisão daqueles 3 domínios que citamos. Sim, eles são muito antigos. Vamos aprender mais com o nosso quiz. Em um espirro, podemos expelir quantos vírus? Alternativa A, 0. Alternativa B, 1. Alternativa C, mais de 1000. Ou alternativa D, mais de 20.000. E acertou quem respondeu? Alternativa D! Pois é, mais de 20.000. Então toda vez que você espirrar, pode saber que uma chuva de vírus vai sair. Daí a importância de cobrir o rosto e a boca quando formos espirrar ou tossir. Os vírus têm inúmeras formas, mas normalmente são compostos por ácido nucleico, que pode ser o DNA ou RNA, e em raros casos os dois, que é o seu material genético. O capsídeo, que é o que envolve o DNA ou RNA, e é composto por proteínas. Em alguns casos, também tem um envelope membranoso, que o vírus adquire quando sai da célula hospedeira. Bom, sem contar outras variações que podem existir, mas esses que citamos são os mais comuns. E sobre as mutações que sempre ouvimos que os vírus passam. O vírus da gripe, por exemplo. Se tomamos a vacina em um ano, provavelmente ela não vai servir para o ano seguinte, porque ele já vai ter mudado tanto com as mutações que o nosso organismo provavelmente não vai mais reconhecer ele. Essas mutações ocorrem pela alta taxa de multiplicação do vírus. E com isso, algumas cópias acabam sendo mal feitas, o que acarreta na mutação. Outra coisa interessante é que quando o vírus não está em um organismo, ele na verdade se chama vírion, e pode se cristalizar e ficar por muito tempo ali numa superfície, como se fosse uma partícula de pó, inativo, até que se desfaça e pare de existir, ou por sorte entre em um organismo, e aí vai poder fazer a festa. Agora vamos ver de onde essa palavra veio. Vírus vem do latim venenus, que significa... Bom, acho que não preciso nem dizer. E que nome sugestivo, hein? Considerando que muitos podem nos levar à morte, como um veneno mesmo. Povo criativo para nome. Bom, e é daí que vem a palavra vírus. Vamos ao ciclo do vírus. Antes, é bom deixar claro que o vírus não é mau porque ele quer, ou que ele tem vontade de acabar com aquela pessoa que está te devendo dinheiro. Como dissemos, vírus nem é considerado vida, e ele não tem consciência. Então o que ele tem é a função de multiplicar o seu material genético, e com isso acaba prejudicando o hospedeiro. Continuando, ele sendo vírion está à espera de algum corpo para poder parasitar. Tendo sucesso nessa parte, por exemplo entrando pelos olhos, nariz ou boca, em nosso caso, ele vai aderir a uma célula hospedeira. Após, vai introduzir seu material genético dentro da célula, e ele pode entrar em ação logo em seguida,
ou pode ficar um tempo ali inativo, o que dificulta em alguns casos saber se o organismo está realmente contaminado. Tem também aqueles espertinhos que fundem seu material genético com o material genético já existente na célula. Sendo assim, quando a célula se multiplicar passando pelo processo de mitose, ela multiplica junto o material genético daquele espertinho. E quando o vírus começa a agir, ele toma conta da célula e faz com que ela passe a produzir todo o material genético dele, multiplicando assim o vírus dentro da própria célula. Depois, os vírus saem da célula e ela acaba morrendo. E eles vão infectar outras vítimas. Os vírus são a entidade biológica mais comum na Terra. Especialistas estimam que existam por volta de 10 nonilhões deles, 10 e 30 zeros. Para se ter uma ideia, apenas uma gota de água do mar contém milhões deles. E se eles fossem todos alinhados, poderiam ir de um lado da galáxia a outro. Um dos mais famosos, abundantes e um dos meus preferidos é o bacteriófago, ou simplesmente fago para os íntimos. Ele tem essa forma aerodinâmica e criativa, e eles parasitam apenas células bacterianas, ou seja, eles são inofensivos para nós. Por tudo isso que eles são meus prediletos. Na verdade, já houve até um caso em que um paciente sem esperanças, por conta de uma colônia de bactérias que estava em seu peito, recebeu um tratamento inesperado. Os médicos injetaram um exército de vírus bacteriófagos no peito dele. E, por incrível que pareça, deu certo. Os faguinhos acabaram com as bactérias que estavam adoecendo o paciente. Se você, assim como eu, não aguenta mais andar de máscara, não se preocupe. Se passarmos mais um mês com as escolas fechadas, as próprias mães vão desenvolver a vacina dentro de casa mesmo. Agora, como funcionam as vacinas, fica para um vídeo futuro. Afinal, tem que explicar tudo. Gostou do tema de hoje? Então compartilhe com aquela pessoa que acha que vive doente. E se inscreva aqui no canal caso ainda não seja inscrito, para não perder os próximos vídeos. E tem essas opções aqui também. Até mais e spasiba.